Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Lindezas, hoje é domingo, estou aqui na minha casa e vou aproveitar que estou aqui meditando sozinha, marido e filha. Vamos por calma. Lívia, filha número 1, foi para casa do pai. Filha número 2 está com o pai visitando a avó. O pai é o meu marido, da filha número 2. Bagunça, né? Entendeu? Mas é isso aí. Mas eu queria compartilhar com vocês que hoje eu estive cultuando a Deus na igreja. Desculpa aí balançar um pouquinho, tá bom? Estive cultuando a Deus com os irmãos na igreja. E a palavra, a mensagem, o sermão, não sei como você queira chamar, foi sobre bonança e escassez, né? Então, assim, eu até comentei com o André, né? Eu falei assim, a gente aprendeu a viver na escassez, agora a gente precisa aprender a viver na bonança, né? Quando ela chegar. E aí, a pastora contou uma história de vida dela, de uma casa que ela iria casar e não tinha casa, né? E ela e o noivo, né, que foi o marido dela, que já é falecido, queriam comprar, não queriam alugar, queriam comprar, né, para casar. Faltava 4 meses para casar, eles não tinham casa, porque eles estavam firmes esperando no Senhor. Isso é fé, gente. E eu quero contar aqui para vocês algumas coisas que aconteceram para eu comprar um apartamento. Não é esse apartamento que eu moro, é um outro apartamento que é onde é o meu ateliê e a casa da minha mãe. Então, foi assim, nós morávamos na Vila Prudente, quem não conhece é aqui em São Paulo, Zona Leste. E aí toda a vida morei lá, né? Nasci, morei lá, minha mãe também, meu pai também. E tínhamos um apartamento lá, né? E com o passar do tempo, esse apartamento já estava quitado. Só que o meu pai, como que eu vou dizer? Por uma irresponsabilidade dele, que eu não vou comentar aqui, nós acabamos perdendo o apartamento. Nós sabíamos que nós íamos ter que desocupar o apartamento e entregar a chave do apartamento quitado. Difícil, né? Pois é. Nessa época, eu estava no meu primeiro emprego da enfermagem. E aí, eu tenho ainda, né, uma amiga chamada Rosângela. Não sei se ela vai ver esse vídeo, mas minha amiga chamada Rosângela. E ela queria se mudar com a família da casa dela, né? E aí teve o feirão da Caixa. Eu acredito que tenha sido o segundo feirão da Caixa que eles fizeram. E aí, essa amiga, a gente trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde. E essa amiga falou pra mim, Lu, amanhã vamos no feirão da Caixa? Quem sabe você pode comprar, ela sabia da minha situação, né? Quem sabe você pode comprar um apartamento, eu vou ver, quem sabe você pode comprar também, né? Um apartamento, uma casa. Aí eu falei pra ela, não, se é pra ir por isso, eu não vou. Eu vou pra te acompanhar, porque imagina, eu queria comprar um carro na época, né? Quando a gente ficou sabendo de tudo isso, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro, como é que eu ia comprar uma casa? Só que Deus, né? Ele manda as pessoas falarem, colocar uma sementinha no nosso coração, né? E depois a gente nem imagina que nós ficamos tanto pensando naquilo, né? E um pouquinho antes disso, eu e a minha mãe estávamos procurando casa na região onde a gente morava. Então, a gente já tinha visto casa de aluguel, né? Porque comprar a gente não ia poder. Então, casa de aluguel, o aluguel não podia ser alto porque a gente não estava em condições na época.
né, de pagar um aluguel alto. Então, gente do céu, era cada casa que a gente via, cada casa. Ai, que dava até desgosto. A gente ficava triste e a minha mãe falava assim: não é possível que Deus queira que a gente more num lugar assim. Não é possível. Mas continuamos. E aí chegou o dia, então, que eu fui com esta amiga, Rosângela, no Feirão da Caixa. Quando nós chegamos lá, a gente via pela televisão, né? Era novidade, a gente via pela televisão filas intermináveis. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, como que nós vamos voltar depois, né? À noite, assim. Mas eu fui para fazer companhia para ela. Nós chegamos lá, não tinha uma pessoa na fila. Estava super tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Aí, se eu não me engano, pegamos uma senha e, assim, muito rápido o gerente chamou. Para quem nunca foi, eu não sei se ainda existe Feirão da Caixa, mas era como se fosse, era um galpão, assim, bem grande. Eu não me lembro se era no Ibirapuera, aonde que era. Eu sei que era um galpão bem grandão. E aí, no meio, eles montaram um monte de mesinha. E aí, tinha um monte de gerente para fazer simulação de quanto você tinha de valor para financiar pela Caixa. E em volta disso, tinha um monte de imobiliária, construtora. Porque você via quanto que você podia financiar pela Caixa. E se fosse do seu interesse, você já podia ver as ofertas que tinham ali, né? E compra apartamento ali mesmo. E casa, né? Apartamento, porque sempre morei em apartamento, né? Só quando eu casei a primeira vez que eu morei em casa. Tô tentando aqui, gente. Tô pra comprar um tripé alto, mas tenho fé que esse dia vai chegar. Que é o meu tripé de mesa. Então, e aí, ela fez toda a simulação dela, né? O salário dela e o meu salário eram o mesmo, nós trabalhávamos no mesmo lugar. E ela, só que ela era casada, na época eu era solteira, e ela fez a simulação, ela viu quanto que ela podia financiar e tal, não sei o quê. Aí quando eu tava levantando pra ir embora, que ela agradeceu o gerente, tudo, ela, ousada, até hoje ela é ousada, glória a Deus por isso, pela ousadia dela, naquele momento, ela falou assim: moço, vê se ela pode, vê aí se ela pode comprar também. Eu olhei pra cara dela assim, falei, fiquei assim, né, esperando. O moço, ai, mas qual que é o salário? Eu falei, não, moço, eu não vou ter. Ela falou, olha, o salário é o mesmo que o meu, vê se ela pode. Gente, o moço disse, olha, gente, faz muitos anos atrás, fazem 25 anos. 25? Não. Acho que fazem 15. Aí eu vou ver direitinho, depois eu ponho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Quantos anos faz. E o dinheiro era mais valorizado, né? Não era assim, tanto como está a moeda hoje, né? Desvalorizada. Então aí, ele olhou pra mim e falou assim: olha, Luciane, você tem 54 mil para poder financiar. Eu fiquei abismada, fiquei assim de boca aberta. Na hora me deu um choque, me deu uma alegria. Liguei na hora para minha mãe e falei assim: mãe, você não sabe, eu posso financiar uma casa pela Caixa, né? Mas aí logo veio a decepção. Aí nós fomos para casa e tudo mais, a gente começou a procurar casa no bairro onde a gente morava com esse valor. Gente do céu! Era casa caindo telhado, casa que fez não era no nível da rua, daí fez uma casa embaixo que não tinha iluminação, nem ventilação. Aí fez a casa em cima, fez outra em cima. Olha, um andar, né? Foi fazendo andares. Aí a gente começou a ficar triste e falar: mãe, não vai dar, nós vamos ter que morar de aluguel, onde que nós vamos achar uma casa desse valor, né? E aí a minha mãe trabalhava no consultório médico, nessa época, era de pediatria e cirurgia plástica.
E aí tinha muito propagandista de medicamento, né? Vocês lembram que a gente até ficava com raiva, que a gente ficava esperando o médico atender e eles entravam para conversar com o médico, sabe? Então, essas pessoas. Aí foi um rapaz lá, o Fabiano, que também a gente tem, assim, contato pelo Face, né? A gente se vê pelo Face até hoje. Aí o Fabiano chegou lá no consultório e a minha mãe tava lá e ele falou assim pra minha mãe: nossa, Miriam, por que você tá triste? Que a minha mãe sempre alegre, assim, né? E a minha mãe pegou e contou pra ele. Não tinha contado nada pra ninguém, mas a minha mãe contou pra ele. Aí ele falou assim: olha, se você não se importar, eu vou casar. Se você não se importar do lugar, né? Eu vou casar. E comprei um apartamento sem entrada. Não tive que dar nenhuma entrada. Lá na Coab de Itaquera, na Coab 2, que chama Coab José Bonifácio. Eu comprei o apartamento lá, né? E paguei tanto. Nossa, e a prestação é tanto, que era muito baratinho, né? A prestação. E ainda é, né? E aí, ele deu o telefone do corretor. A minha mãe ligou pro corretor, era uma sexta-feira. A minha mãe ligou pro corretor. E o corretor falou assim pra minha mãe: olha, vem amanhã, que seria no sábado, com a sua filha até a estação de trem José Bonifácio e eu vou estar num Fiat Uno azul marinho e eu vou pegar vocês lá e vou levar vocês para conhecer uns apartamentos. Meu pai já é falecido, né? Pra quem não sabe. Gente, o meu pai tinha horror a sair do ambiente da onde ele morou. Meu pai era muito assim, sabe? Soberbo, o narizão, assim, empinado. E ele falava assim: Deus me livre que eu não vou morar em Itaquera e muito menos na Coab, né? E aí a minha mãe falava pra ele: bom, se for pra gente, se Deus preparar pra gente morar lá, nós vamos. Se você quiser, você fica aí na rua, né? E até que, por isso, vim eu sozinha com a minha mãe. A gente pegou o trem. Nunca tinha... Lá no metrô Tatuapé, tem a estação do trem também. Pegamos o trem, descemos lá. Quando a gente viu aquele labirinto de prédio, um do lado do outro, tudo igualzinho, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Eu falei: mãe, misericórdia, se esse homem quiser fazer alguma coisa com a gente, ele vai fazer. Porque a gente não vai conseguir sair daqui sozinha nunca mais, né? E aí a gente entrou no carro dele, ele estava com um outro corretor também. E aí ele entrava em rua e saía em rua e a gente via um apartamento, via outro apartamento, via outro apartamento. Eu falava pra ela: mãe, se ele mandar a gente descer, eu não sei nem pra que lado que a gente tem que ir, né? E até que nós encontramos um apartamento lindíssimo, não tinha, assim, quase nada pra reformar, a gente se encantou. Ai, dava pra gente comprar com aquele dinheiro, né? Ia faltar só o valor da imobiliária. Só que aí aconteceram alguns problemas e a Caixa não aprovou aquele financiamento. Então, tivemos que começar do zero. E eu teimosa, eu não quero, então eu não quero mais, então eu não quero mais, né? Impaciente. E Deus, acho que falando assim: calma, filha, calma, vai dar tudo certo. E aí a gente começamos tudo de novo. Aí nesse dia, o meu irmão e a minha cunhada vieram, né? Meu irmão veio trazer a gente, veio porque eu estou em Itaquera, né? Não neste apartamento, estou em outro apartamento, mas estou aqui em Itaquera. Aí o meu irmão veio com a minha cunhada. Eles iam se casar também, né? E aí eles viram o apartamento. Eles vieram com a gente ver. Aí o corretor mostrou pra gente 2 imóveis, né? Os 2 estavam bem bonitinhos, só que o da Coab, um era da construtora Tenda e o outro era da Coab. O da Coab era um pouquinho maior do que o da Tenda, sabe?
mais espaçoso, assim, na cozinha. A cozinha é quadradinha, né? A área de serviço deles também é grande. Os quartos são pequenos, né? Mas a sala também é grande. O banheiro é apertadinho também. Mas, enfim, as áreas comuns da casa são um tamanho bom para apartamento, né? Principalmente comparado aos de hoje em dia, ao que eu moro hoje em dia. Que depois qualquer dia eu vou mostrar para você todos os machucados que eu fiz no pé, que eu quebrei, porque acho que ele ficou meio torto e eu bato esse pé em todo lugar nessa casa. Estou andando em casa com tênis. Mas voltando ao assunto do apartamento, aí nesse meio tempo, gente, de procura apartamento, vai na Caixa, vai ver se dá certo o financiamento, e aí tem que vir um engenheiro no imóvel para aprovar o imóvel. Quem já comprou casa pela Caixa sabe que assim é muita burocracia, né? Eles vasculham a vida da gente todinha, até cartão de loja, crediário de loja. Você não pode ter nada de dívida, nada assim, de parcelamentos altos, não pode. E nem atrasados, também não pode. E eu, graças a Deus, não tinha nada disso, porque a gente é pobre, né? Vou ter financiamento do quê? E aí, nós fomos despejados. O oficial de justiça foi em casa e falou: olha, amanhã vocês têm que entregar o apartamento. E aí, para onde a gente ia, que o apartamento de Itaquera ainda não tinha saído, não tinha dado tudo certo ainda. Porque não tinha dado tudo certo agora, vou começar a contar para você o que Deus fez. Porque até agora Deus está fazendo, mas a gente não está percebendo, né? Mas não estava percebendo. Mas agora eu vou contar para vocês. Aconteceu de tudo naquele ano. A Caixa ficou de greve. Teve os Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. A Caixa pegou o dinheiro que ia dar para a habitação para financiar e financiou os Jogos Pan-Americanos. Financiou não, né? Como é que fala? Eles apoiaram lá, né? Então, aí o dinheiro foi para lá. Olha, gente, aconteceu mais um monte de coisa que eu nem lembro. Eu sei que ficou um ano pra gente comprar esse imóvel. O meu irmão e a minha cunhada, a gente escolheu um apartamento e eles ficaram com o outro. Em 3 meses, o apartamento deles saiu. E o nosso não saía jamais, não saía nunca, né? Bom, enfim. Aí, a gente foi pra casa da minha tia Selma, ela emprestou a casa pra gente, né? Gente, ela não estava morando na casa, mas tinham outras pessoas morando na casa. Não foi fácil pra gente, né? Ficar lá. Nós tínhamos 2 cachorrinhas. E aí, esse tempo todo, desde que a gente soube que podia comprar o apartamento, até o dia de assinar a escritura, a compra, eu tinha uma caixinha que tinha até um coelhinho em cima que eu ganhei com um bombom. Eu lembro até de quem foi que eu ganhei. E dentro daquela caixinha, todo o dinheiro que sobrava, moeda, R$1, né? R$2. Naquela época, acho que nem tinha R$2, sei lá. Mas tudo que sobrava, assim, que era pouquinho, a gente colocava lá dentro daquela caixinha porque tinha que pagar o valor da imobiliária. Tinha que dar uma pequena entrada lá na Caixa, porque o apartamento não era 54 mil, então a gente tinha que pagar essa diferença, que ia servir de entrada, e tinha que pagar também a imobiliária. E a gente não tinha dinheiro, só tinha o financiamento da Caixa. Aí eu falava para minha mãe, né, e pro meu irmão, falava: como que nós vamos fazer? Porque eu não posso pedir empréstimo em lugar nenhum. A minha mãe não podia pedir empréstimo por causa dessa confusão aí desse apartamento da Vila Prudente. A minha mãe não podia pedir empréstimo,
né? E o meu irmão tava para casar também, não ia pedir dinheiro emprestado depois, como ele ia, se fosse para pegar, ia pegar para ele, né? Ai, gente, olha, foi muito difícil. E a gente foi guardando aquelas moedinhas, aqueles dinheirinhos, né? Falo dinheirinho porque era pouquinha quantidade, a gente colocava lá. Teve épocas que a gente fazia um pedaço do percurso a pé para pagar um ônibus só, né? E o outro valor da passagem a gente colocava lá, né? Meu irmão fazia isso, e a gente não passamos fome nessa época, mas era tudo muito regrado, né? Aí chegou o dia, eu chorava e falava assim: mãe, eu não aguento mais, a gente precisa mudar para nossa casa, porque tava muito difícil, sabe? Você ficar na casa de outras pessoas, assim, é muito difícil, né? Se não tem ninguém da família, ainda tudo bem, mas como tinha da família, embaixo tinha uma empresa que também era do genro da minha tia, né? Então, gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, a gente não deseja mal pra ninguém, mas também, e isso daí é um mal, então não desejo pra ninguém. Aí eu falava pra minha mãe, né? Mãe, se ele não me ligar até dia 20, deixa eu ver, eu assinei em janeiro. Eu falava pra minha mãe: mãe, se ele não ligar até dia 28 de dezembro, eu não quero mais. Chega, já tá demorando demais isso, já enrolou demais, meu Deus do céu. E cada hora dava um enrosco lá, um impedimento lá, e a gente não conseguia. Mas Deus ali, sustentando, a gente não sabia, mas Deus estava ali, né? E quando a gente passa esses perrengues aí na vida, é fácil as outras pessoas falarem: confia em Deus, né? Mas nessa época, nós éramos de uma igreja, fomos criados, nascidos, eu falo fomos porque meu pai e minha mãe também, numa igreja evangélica bem tradicional, né? Mas isso qualquer dia eu conto para vocês também. Então, naquela igreja, nós não nos convertemos, a gente era convencido de que era cristão, né? Mas a gente não era convertido, então foi muito difícil para nós, né? E aí, o que aconteceu? Bom, enfim, quando foi dia 28 de dezembro pela manhã, aquele corretor me ligou e falou: Luciane, já podemos marcar para assinar o contrato em janeiro. Gente, eu caí de joelho, mas eu chorei de alívio, sabe? De graças a Deus, sabe assim? Chorei muito, tava no trabalho. Aí, pronto. Então, tinha mais um mês pro proprietário ficar na casa, né? Só que, nesse um mês, a gente ainda tinha que reformar o banheiro, porque o banheiro não dava, gente. A casa estava toda bonitinha, com piso de madeira, toda lindinha, não precisava assim fazer nada, né? Só nós fomos lá, até aí meu pai já estava conformado, né? Fomos os 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão pintar o apartamento todinho vazio. Eu não tenho fotos dessa época, porque eu tinha um celular nessa época que foi roubado. E as fotos ficaram tudo lá no celular, não era assim como gravava na nuvem e tudo mais. Então, a gente perdeu essas fotos. Então, só a gente que tava lá lembra. A gente sentado no chão, comendo pão com mortadela e refrigerante dentro do apartamento, né? Pintando. E aí, chegou o dia, então, tô atropelando tudo, né? A ordem cronológica. E aí, chegou o dia que eu tinha que assinar esse contrato. E aí, tava uma felicidade, uma alegria tremenda, né? Porque a gente ia mudar.
Mas e o dinheiro que tava faltando, gente? Aí é que tava o negócio. Eu teria que arrumar esse valor. O da imobiliária, eu até podia conversar com eles para parcelar e tudo mais. Mas o valor da caixa não tinha jeito, eu tinha que levar. Pois aí é que tá o milagre. Aquela caixinha pequena, oval, assim, ó. Ela era 2 vezes isso, né? Uma de um lado tá do outro. Era 2 vezes isso, assim. Eu falei pra minha mãe, mãe, vamos contar o dinheiro que tem lá pra ver quanto falta pra gente poder, eu vou ver pra quem que eu posso pedir, não sei, né? Emprestar, tem que ser pra um amigo, tem que ser uma pessoa que tenha dinheiro, né, pra emprestar. E que não cobre juros, assim, tão alto, né? Pois aí a gente abriu a caixinha, derrubou tudo em cima da cama. Eu lembro, era uma cama de solteiro, derrubamos tudo lá e ficamos contando, fazendo R$ 1 com as moedinhas, bolinho, montinho de R$ 1 com as moedinhas, né? Juntamos todas as moedinhas, daí juntou R$ 10 com as moedas, depois 50 e fomos contando dinheiro. Eu não vou falar eu não vou falar assim, lindezas, vocês não acreditam o que aconteceu. Porque vocês vão acreditar no que aconteceu. Ali naquele dinheiro, naquelas moedas, em um ano, nós que não tínhamos casa para morar, nós conseguimos juntar ali R$ 8.000. R$ 8.000. Eu creio que a gente colocava o dinheiro na caixinha e Deus fazia ele multiplicar muito, porque não tinha condição. A gente não tinha condição para nada. E aí eu tinha que levar aquele dinheiro na caixa, né? E eu distribuí, eu conto isso, o André acha engraçado. Eu distribuí o dinheiro no meu corpo todo, na roupa toda. Embaixo da sola do sapato, porque eu tinha medo de ser assaltada e levarem o dinheiro, né? Aí quando eu cheguei lá no banco, eu pedi para ir ao banheiro, recolhi, tirei a roupa, peguei todo o dinheiro, né? E aí coloquei na bolsa. E aí foi uma alegria quando assinei aquele contrato e paguei, né? Só que o dinheiro da imobiliária a gente não tinha todo, né? O dinheiro da caixa tinha todo, o da imobiliária faltava mais R$ 1.000. E aí eu conversei lá com a dona da imobiliária, que demorou muito e que não sei o que, né? E que a gente ia ter que fazer reforma. Contei a nossa situação e ela parcelou e eu consegui pagar. Aí chegou o dia de eu ir buscar a chave na imobiliária. Eu saí do meu trabalho e fui na imobiliária pegar a chave. Eu nem me lembro como é que foi que eu assinei, porque eu nem enxergava o papel. E foi a sensação mais gostosa do mundo. Quando eu entrei no apartamento, abri a porta do apartamento e falar: o Senhor deu para nós, o Senhor deu. Nossa, foi uma alegria assim tão grande, tão grande. E a gente começou pagando uma prestação de R$ 380. E o condomínio era R$ 90 na época. Hoje o condomínio tá um pouquinho mais caro, né, do que isso. Acho que o dobro, porque reformou o prédio, pintou e tudo mais. Mas se não, tinha continuado o condomínio a mesma coisa. E hoje, a minha prestação é menos do que R$ 250. A prestação que eu pago, porque ainda eu peguei uma lei que a prestação ia decrescendo. A última prestação que eu vou pagar é R$ 100. A última. Então, nós continuamos ainda um pouquinho de tempo lá na casa da minha tia. Reformamos o banheiro, né, com o que a gente tinha. Ficou lindo, maravilhoso. E aí meu irmão, nessa época, tinha um dinheiro, assim, sobrando, né, dava, não sei como é que foi, muito bem, não me lembro. Que eu tinha um sonho de ter sanca na sala, né,
Ah, que lindo, Santa. Gente, o gesseiro foi com a gente morando lá, os móveis, olha, foi uma bagunça, mas o apartamento é nosso, eu não falo que é meu, né? Eu morei lá com a minha família e o meu pai depois, meu irmão se casou, eu me casei a primeira vez, o meu pai faleceu, a minha mãe ficou sozinha. Eu me divorciei, fui lá, morei com a minha mãe mais 4 anos, casei de novo. Então, eu falo pra minha mãe que o apartamento é dela, a casa é dela, né? Ela faz como ela quiser. E aí também depois, a minha mãe se aposentou e também tem uns... Tem muita coisa que Deus fez na nossa vida pra eu contar aqui pra vocês. Então, vamos ver se todo domingo eu gravo alguma coisinha, um videozinho contando algum milagre que Deus fez, porque isso é milagre, né? E hoje a minha mãe é aposentada e aos pouquinhos ela vai reformando, agora já acabou as reformas, colocando tudo que ela queria, reformando tudo que ela queria, agora ela está decorando, porque ela ama fazer essas peças de decoração artesanal, assim. Qualquer dia também mostro pra vocês. E esse foi um milagre que nós tivemos, assim, da mão de Deus, multiplicar esse valor. Então, o que eu quero deixar aqui para você que está assistindo nesse momento é que mesmo a gente não sendo convertido naquela época, nós só acreditávamos em Cristo, né? Mas nós não tínhamos a conversão que nós temos hoje, de entender algumas coisas que também quero falar a respeito disso com vocês, né? Quero contar de que igreja que eu era, por que eu saí, quero contar. Mas a gente achava que tinha um relacionamento com Deus, que estava agradando a Deus, que a gente estava fazendo as coisas para agradar a Deus, e na verdade nós não estávamos, né? Mas mesmo assim, Deus estava olhando por nós. Mesmo assim, Deus olhou por nós, nos ajudou. Então, você que está assistindo, não tem distância entre Deus e você. Pode ter distância entre você e Deus, mas Ele de você, Ele não está distante. Creia, converse com Deus, creia, mostra para Ele a sua dificuldade, sabe? Às vezes Ele quer que você fale com Ele. Ele está esperando você falar com Ele para Ele poder agir na sua vida. Conversa com Ele. Gente, para fazer uma oração, a oração é uma conversa que você tem com Deus. Então, imagina que você está conversando com o seu pai biológico, né? Pai, olha, aconteceu isso, e contando as coisas da sua vida. É isso que é a oração. A oração não precisa ser repetitiva. A oração não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter cerimônia, não precisa nada disso, gente. Você, no transporte, indo para o seu trabalho, em pensamento, você pode conversar com Deus. Tomando seu banho, você pode conversar com Deus. Limpando a casa, você pode conversar com Deus. Almoçando, você pode estar conversando com Deus. Não precisa ter aquele momento que você ajoelhe sem ninguém ver. Necessariamente, gente, não precisa. A Bíblia diz que a gente tem que ter um tempo com Deus, né? Então, diz lá o versículo bíblico que entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus que te vê em secreto, né? Que só Deus está te vendo naquela hora, ninguém mais está vendo você. Então, é importante. Mas, de repente, você
a sua vida é atribulada, você tem criança, você tem marido, tem muita gente que mora na sua casa, você tem muitos afazeres, às vezes vai para a escola, trabalha de manhã, sai cedinho para trabalhar, vai para a faculdade à noite, chega, já tem que tomar banho, jantar, dormir. Então, gente, não fica esperando ter esse tempo. Porque no nosso tempo que nós estamos sozinhos, né? A gente pode conversar com Deus, sabe? No transporte, né? No transporte público e no carro também, tem muita gente que vai ouvindo música. Desliga um pouquinho, fala com Deus. Fala para ele, Deus, olha, você tá vendo o que eu tô passando? Deus, olha a minha situação. Eu preciso de uma saída, eu preciso de uma ajuda. E hoje, como eu ouvi isso na igreja e ultimamente, bom, gente, não é ultimamente, sempre nós continuamos vendo a provisão de Deus na nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Então, eu por um problema sério que eu passei, né? Deus me fez entender, porque eu não entendia a paz que excede todo entendimento que está escrito na Bíblia. Como assim? A pessoa não entende que ela está com paz? Eu questionava muito Deus, assim, isso intimamente, né? Falava, Deus, como é que é isso? Eu queria sentir isso. E naquele momento, daquele grande problema, né? Daquela grande decepção que eu passei, Deus me presenteou com essa paz que excede todo entendimento. Então, eu fico preocupada com falta de dinheiro, eu fico nervosa, fico, né? Mas eu trago à minha memória o que me traz esperança, que esse é um conselho bíblico também. Traga à sua memória, quando você estiver angustiado, aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança é Deus. É Deus. Nenhum homem na terra, nem filho, nem marido, nem pai, nem irmão, nem mãe, nem esposa, ninguém, gente, ninguém te dá essa paz que excede todo entendimento. Ninguém pode te trazer uma esperança, mesmo que aquela pessoa prometeu alguma coisa para você e ela cumpra o que prometeu e a sua situação melhore por conta daquela ajuda, você pode ter certeza que foi Deus que tocou no coração dela e ela simplesmente foi um canal de bênção na sua vida. A bênção tinha que vir por algum ser humano e Deus usou aquela pessoa para te abençoar. Então, queridos, eu queria, e queridas, né, mais queridas, eu queria compartilhar isso para dizer para vocês, creiam, eu também ainda tenho sonhos, né? Eu também tenho vontade de fazer algumas coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas eu estou esperando. Esperar, gente, não é você ficar dormindo até meio-dia, ficar sentado no sofá, isso não é isso, tá bom? Eu estou falando esperar. Esperar é a gente fazer o que nós podemos fazer para aquele momento, mas confiando que Deus vai prover tudo que a gente necessita para viver. Tudo. Não coloquem, eu sempre falo isso, não coloquem limite no poder de Deus e no agir de Deus. Ah, Deus não faz assim. Quem somos nós para falar que Deus não faz assim? Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Então, não pensa, mas isso não foi de Deus, porque Deus não faz isso. Gente, foi de Deus. Porque Deus age quando, como e em quem Ele quiser. Nas coisas mais improváveis, Ele está lá agindo. E depois a gente tem aquela preocupação toda, né? Já aconteceu com você?
de você ter, assim, uma preocupação tão grande na sua vida. Ai, como vai ser? Como vai ser? Uma ansiedade. Ai, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Como é que vai ser a minha vida? Como eu, né? Eu trabalhava no hospital, a minha filha tinha direito a ficar lá na creche, né? Na escolinha do hospital, até 5 anos. E eu falava, depois desses 5 anos, como que eu vou fazer para pôr essa menina na escola? Porque a minha mãe ainda trabalhava. E eu saía daqui de Itaquera, eu trabalhava no Belém. Eu saía daqui 5h30 da manhã. E voltava 8h30 da noite. Porque eu vinha de condução, ia de condução. E não tem escola, né, gente, que abre esse período todo aí para ficar com a criança. E eu ficava preocupada. Quando a Lívia fez 4 anos e 7 meses, que foi em dezembro, a minha mãe conversou comigo e com meu irmão e falou que ela não estava conseguindo mais trabalhar e nós apoiamos e ela ficar em casa, né? A gente deu todo o suporte para ela e aí ela pôde ficar com a minha filha nos dias que eu ia trabalhar, que era um dia sim, um dia não. Então, creiam que Deus, Ele faz, creio, acredite nele. Gente, vou falar uma coisa para vocês, o nosso intercessor para falar com Deus é Jesus. Fala, Jesus, o Espírito Santo, Jesus e Deus são uma única pessoa, né? A gente fala trindade, não tem essa palavra na Bíblia, mas a gente fala trindade porque são 3. Né? Mas isso é assunto para outro dia. Mas, gente, eles são 3, eles não são 4, não são 5, não são 6. Não precisa de nenhum ritual para você falar com Deus. Não precisa de você estar de saia, os homens de calça, não precisa pôr nada na cabeça, não precisa nem se ajoelhar. Não precisa. O dobrar os joelhos, às vezes o nosso coração pede para dobrar os joelhos e a gente dobra os joelhos para falar com Deus. Mas não é necessário. A Bíblia não ensina isso, né? Que a gente só pode falar com Deus se a gente estiver daquele jeito. Não, Deus não tem limite. Ele não tem limite para nós, para nos ouvir. Uma coisa que mudou assim completamente a minha vida numa época que eu passei uma decepção muito grande. Eu falei com Deus, eu ia tomar banho, eu já estava tirando a roupa para tomar o banho e naquele momento eu falei com Deus. No dia seguinte, Deus se manifestou. Então, não fiquem com esses legalismo, né? O que é legalismo? É a pessoa ter lei para tudo. Ai, olha, tem que ter o cabelo assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode não sei o que. São leis que o ser humano, né? O homem cria pra gente se chegar a Deus. Por isso que às vezes fica difícil. Porque a pessoa fala assim, né? Ah, eu não vou ser crente porque eu fumo, porque eu bebo cerveja, porque isso, porque aquilo, e eu não vou largar. Gente, você não precisa largar. Você tem que ir a Deus como você está. É o contrário, você não tem que se santificar para conhecer a Deus, para ir a Deus. Você tem que ir a Deus e Ele é que vai tirando essas coisas de você. Não é você que vai tirar. É Ele quem vai tirar. E Ele vai tirar de uma maneira que você não vai sentir mais falta. Porque se você tirar, um dia ainda você sente falta. Mas se Deus falar, vício, chega, vai acabar. Tá bom? Então, já falei aqui um tempão. Eu amo vir aqui falar com vocês. Tem muita coisa para contar para vocês da minha vida. Coisas que vão edificar também a sua vida. Um beijo grande, lindezas. Até o próximo!